Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e continuando a série de Geometria para Computação Gráfica, onde eu vou focar na matemática necessária para entender o funcionamento de APIs gráficas, motores gráficos, modeladores 3D, jogos e etc. E nesse vídeo eu vou finalmente explicar o motivo de por que as transformações geométricas elas foram descritas algebricamente como multiplicação de matrizes por pontos, beleza? Então vamos lá. Na aula passada, eu mostrei o que foi necessário para que todas as transformações geométricas mostradas na aula 4 pudessem ser realizadas pela operação de multiplicação de matriz quadrada por ponto. A translação ela tinha aquele problema de não poder ser definida como uma matriz 2 por 2. E a solução foi adicionar uma coordenada a mais nos pontos, que a gente chama de coordenada homogênea. Essa coordenada permite que a translação possa ser realizada como uma operação matricial, mas como uma matriz 3 por 3. Então assim a gente acabou tendo que fazer com que todas as transformações tiveram que se adaptar para serem matrizes 3 por 3 também, como está sendo mostrado aí na tela. Certo, mas por que essa insistência em definir todas essas operações do mesmo jeito, É um tipo de toque, Não, eu não quero que fique igualzinho só por conta disso, tá? A gente vai entender isso aqui no decorrer desse vídeo, beleza? Quando a gente vai construir uma cena com vários objetos, normalmente nunca se aplica só uma transformação nesse objeto. Dá uma olhada nessa cena aqui que está aparecendo. A cena inteira é formada só por um tipo de objeto, um cubo de lado 1 centrado na origem. Porém, esse mesmo cubo ele foi colocado na cena usando diferentes transformações geométricas e também diferentes propriedades de cor para a gente poder ser mais fácil aqui de referenciar eles, tá? Então, por exemplo, o cubo vermelho ele não é mais um cubo porque eu apliquei sobre ele uma escala. Como ele não continuou com as mesmas proporções de antes, a gente diz que essa escala aplicada nele foi uma escala não uniforme. No caso, eu estiquei ele nas direções dos eixos x e z. Se você observar ali no canto as direções dos eixos dessa cena. Já o cubo verde também sofreu uma escala não uniforme, mas ele foi esticado em outra direção, na direção do eixo y. Outra diferença dele para o cubo vermelho é que ele não sofreu apenas a escala, mas também uma translação. Ele não está mais posicionado na origem, ele foi deslocado um pouco para cima e para trás, para ficar um pouco ali em cima do objeto vermelho. Já o cubo amarelo não sofreu escala, esse é o tamanho original dele mesmo. Mas ele teve duas transformações aplicadas nele. Uma rotação em torno do eixo Y, você pode notar que as laterais dele não estão mais alinhadas com as laterais dos outros objetos. E também uma translação porque ele está em cima e deslocado para a lateral do objeto vermelho. E por fim a gente tem aqui o cubo azul, onde as três transformações foram aplicadas. Você tem aí uma escala uniforme para aumentar o cubo de tamanho, mas mantendo as proporções. Uma rotação, mas dessa vez uma rotação em torno do eixo X, e também uma translação, que nem os objetos verde e amarelo. Então assim, se para uma cena simples como essa, eu usei um bocado de transformações para cada objeto, imagina numa cena como essa. E detalhe, as transformações que a gente está definindo aqui são aplicadas em cada um dos vértices de um objeto. Então, no que a gente puder otimizar esse processo, acho que é uma boa economizar cálculo, beleza? Então agora eu vou mostrar uma operação aqui bem simples e que pode ser feita combinando diferentes transformações básicas que a gente já viu até agora. Há 2 vídeos atrás dessa série, eu falei do efeito colateral da rotação, quando o objeto que você quer rotacionar não está centrado na origem. Acontece que a rotação básica que a gente definiu, ela usa o centro do sistema de coordenadas como pivô de rotação. Então, se o objeto não está centrado, ele vai ser rotacionado em torno da origem e assim ele também vai se mover. Que nem o planeta Terra, se você assumir o Sol como a origem do sistema de coordenadas. A Terra ela sofre uma rotação em torno do Sol e se move em torno dele. Mas tem uma outra rotação aqui que eu gostaria de fazer da Terra, a rotação em torno de si mesma. Ou seja, a rotação da Terra em torno do seu centro. Então eu vou tentar mostrar agora como construir essa transformação especial, usando as transformações básicas que a gente viu até agora. Para fazer a rotação em torno de um ponto fixo, o primeiro passo é transladar o objeto para a origem do sistema de coordenadas. E o vetor que a gente vai usar para fazer essa translação deve ter as mesmas coordenadas do ponto pivô, que vai ser o centro da rotação, mas só que com os sinais trocados. Esse vetor, quando somado com os vértices do seu objeto, vai transladar ele direto para a origem do sistema de coordenadas. E a matriz de translação, para fazer isso, eu estou chamando aqui de T-ida.
Agora, com o objeto na origem, a gente pode rotacionar o objeto usando a rotação normal, que a gente já conhece, certo? Eu posso fazer essa rotação sem medo, porque como ele está na origem, ele não vai sofrer do efeito colateral que eu já mencionei. E a matriz de rotação é essa, onde o ângulo alfa é o ângulo de rotação que você deseja. Aqui, nesse caso da figura, eu estou rotacionando 30 graus no sentido anti-horário. Depois dessa rotação, agora eu tenho que devolver meu objeto onde ele estava antes. E aí, para isso, eu vou aplicar uma outra translação. Uma translação inversa da que eu fiz antes. Essa translação ela vai usar o vetor inverso do vetor que eu usei para levar para a origem. Então, agora eu vou usar as coordenadas do ponto B sem estarem com o sinal trocado, né? E pronto. Se eu quiser aplicar uma rotação em torno de um ponto que não seja a origem do sistema de coordenadas, eu devo então aplicar essa sequência de transformações. E aí você pode acabar pensando no seguinte, né? Mas aí não vai dar para perceber que toda vida que eu rotacionar o objeto vai para o centro do sistema? E a resposta é não necessariamente. A aplicação só vai ver depois que você fizer a operação inteira. Você não precisa ficar mostrando as etapas intermediárias. Apenas o antes e o depois. E o resultado, então, vai aparentar que o objeto está rotacionando em torno desse ponto P, que você definiu como ponto pivô. Para falar a verdade, essas matrizes de transformação, elas podem ser combinadas em uma única matriz só. Dá uma olhada aqui. Suponha esse ponto A1 do canto superior esquerdo do quadrado. Quando eu aplico a matriz de translação T-ida nele, ele se transforma nesse novo ponto B1, certo? Esse ponto B1 agora vai ser a entrada de uma nova transformação. A matriz de rotação R vai ser multiplicada por ele e o resultado vai ser esse novo ponto C1. Depois disso, a gente tem uma nova transformação, a translação de volta. Então, quando eu multiplicar a matriz T volta por C1, eu vou ter esse último ponto que eu estou chamando aqui de D1. Ok, mas o que tem isso, né? Vamos remover esses pontos intermediários fazendo uma série de substituições nessas equações aqui. Primeiro, como B1 é igual a T-ida vezes A1, vou substituir ele na segunda equação. Isso vai resultar nessa nova equação, que é matriz R vezes matriz T-ida vezes A1. E isso dá igual a C1. Do mesmo jeito, vou pegar essa definição de C1 e substituir na última equação. E vou obter o seguinte: matriz T volta vezes matriz R vezes matriz T-ida vezes o ponto A1 dá igual ao ponto D1. E aí agora, finalmente, vem o motivo de por que todas as transformações serem definidas como matrizes. Multiplicar uma matriz 3x3 com outra matriz 3x3 resulta numa outra matriz 3x3. Ou seja, o produto de matrizes não aumenta o tamanho da matriz resultante nem nada. Isso significa que eu posso multiplicar essas três matrizes, T volta, R e T-ida, nessa ordem e obter essa nova matriz RF, que é uma matriz de uma nova transformação, a rotação em torno do ponto fixo P. Então isso significa que eu posso construir outras matrizes de transformação usando as matrizes de transformações básicas, simplesmente multiplicando elas entre si. E é exatamente isso mesmo. Mas isso só foi possível por conta de a gente ter usado coordenadas homogêneas, que eu mostrei lá na aula passada. A quantidade de combinações, né, entre as matrizes e transformações é grande, e a gente ainda vai ver algumas outras aqui mais para frente. Mas antes de ir adiante, eu preciso fazer um alerta aqui. Observa que a ordem da esquerda para a direita das matrizes nessa equação da multiplicação, né, essas matrizes elas aparecem na ordem invertida, né, em relação à ordem das operações que eu defini lá antes, né? E isso é importante? Vamos ver isso agora. Observe aqui o nosso pequeno cavaleiro do Hollow Knight. Ele está centrado na origem e eu quero aplicar nele duas transformações. Uma escala não uniforme, que deixe ele mais largo, e uma rotação de 30 graus no sentido anti-horário. Se você aplicar a escala primeiro, cada ponto P do nosso cavaleiro vai ser multiplicada por essa matriz de escala e vai deixar ele mais largo assim. Depois dessa transformação, eu multiplico cada ponto pela matriz de rotação R. Desde o início, a gente tem definido que, ao multiplicar matriz por um ponto, a gente bota a matriz do lado esquerdo. Então, essa matriz R ela deve aparecer à esquerda de tudo, inclusive da matriz S. Mesmo que a gente tenha dizendo aqui que a rotação vai ser realizada depois, certo? Então, vamos ver agora o que aconteceria se eu trocasse essa ordem de transformações. Se eu rotacionar o cavaleiro primeiro, ele vai ficar assim. E se em seguida eu aplicar a escala,
o cavaleiro vai ficar torto desse jeito aqui. Nota que não é a mesma coisa. A matriz de escala ela não sabe que o objeto está rotacionado. Ele apenas estica o objeto na direção dos eixos. E como eu defini a escala como uma matriz que estica na direção do eixo x, o resultado vai ser esse. Uma deformação no mesmo estilo do cisalhamento, que a gente já mostrou antes. Essa é a diferença que acontece na ordem de aplicação das matrizes de transformação. Talvez o seu professor de matemática aí na escola deve ter dito uma coisa sobre matrizes, que é o seguinte: a multiplicação de matrizes ela não é uma operação comutativa, ou seja, A vezes B não é igual a B vezes A. E isso se traduz aqui em computação gráfica nesse efeito aqui. Então, antes de finalizar a aula, eu queria ainda dar mais um exemplo de como esse negócio da ordem das transformações é importante, mas dessa vez com um aspecto um pouquinho mais prático. Uma forma de movimentação de personagem bastante básica, principalmente em 2D, é a movimentação de tanque. Basicamente consiste no seguinte: quando o usuário pressiona para ir para frente ou para trás, o personagem anda para sua frente ou então ele dá ré. E quando o usuário pressiona para as laterais, ele gira em torno do seu próprio eixo, no sentido horário ou anti-horário. Essa é uma movimentação meio travadona e tal, mas tem gente aí que já está bastante acostumado com ela. Os primeiros jogos de Resident Evil, antes do Resident Evil 4, eles usavam essa movimentação de tanque. É até engraçado ver a movimentação dos personagens desses jogos em comparação com a movimentação dos jogos atuais, né? Que é algo bem mais natural. Mas enfim, eu já disse algumas vezes que a maneira mais comum de compor uma cena com personagens é definir todos eles na origem do sistema de coordenadas e depois posicionar esses objetos dentro da cena. Então é o seguinte, para fazer essa movimentação de tanque, o código PGL usando as versões mais antigas seria algo desse tipo aqui. Nesse GLBegin e GLEnd, eu estou desenhando um retângulo centrado na origem, com a textura aqui do meu tanque. Antes dele, tem essas duas instruções, glTranslateF, que realiza a translação do objeto, e glRotateF, que realiza a rotação do objeto. Apesar da instrução glTranslateF aparecer antes no código, adivinha qual das operações aí é realizada primeiro? Pois é a rotação. O código PGL ele segue a mesma ordem de operações de matriz, a ordem invertida. Quando eu coloco glTranslate, depois glRotate, e depois eu coloco os vértices do retângulo, eu estou criando essa fórmula de multiplicação de matrizes. E nessa ordem, a rotação é feita antes e só depois a translação. E essa forma de operar é correta, porque olha o que acontece se eu inverter a ordem dessas instruções. Dessa vez a movimentação ficou super esquisita, né? Por quê? Porque como eu estou fazendo a translação antes, o objeto não fica mais na origem do sistema de coordenadas. E se eu aplicar a rotação depois com o objeto fora da origem, ele não só rotaciona, ele se move. Lembra lá do efeito colateral da rotação? Pois então, é isso que está acontecendo aqui nesse exemplo, tá? E é por isso que a gente tem que conhecer a matemática por trás dessas coisas, porque senão a gente vai ficar fazendo programas por tentativa e erro. E não é bem isso que a gente quer, correto? Bem, pessoal, por hoje é só. Essa aula ela serviu para mostrar o motivo da coordenada homogênea, né, e para mostrar que a gente pode criar transformações diferentes a partir das transformações básicas. Se você gostou, curte o vídeo aí e compartilha com quem você acha que vai gostar também. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários, beleza? Até mais!